O país iniciou o ano com um novo salário mínimo, R$ 1.518, um aumento de R$ 106 em relação ao ano anterior. O valor conta com a reposição de 4,84% da inflação de 12 meses e mais 2,5% de ganho real. Para saber como esse reajuste deve influenciar a economia, vamos conversar com Vitor Pagani, diretor técnico adjunto do DIEESE. Como esse aumento deve impactar no orçamento do trabalhador, dos aposentados e também no orçamento público? Boa noite, Vitor. Boa noite, um bom ano para todos nós e a gente começa o ano já com o reajuste do salário mínimo, como você bem disse, é um reajuste de 7,5% em termos nominais, o que corresponde a um acréscimo no valor de R$ 106 por mês e que vai impactar positivamente no poder de compra dos trabalhadores, né, mas também de todos os beneficiários da Previdência Social, né, os aposentados, os pensionistas, quem recebe auxílio saúde, quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada. Então, todos que recebem o valor de um salário mínimo, né, que é o nosso piso previdenciário, vão ter também esse reajuste, né? E é um reajuste que contribui para o fortalecimento do nosso mercado interno de consumo, né, na medida em que amplia o poder de compra dos trabalhadores e desses outros segmentos que eu já mencionei, e, portanto, dinamiza, né, o mercado de consumo. Isso gera um aquecimento da economia e também um aumento da arrecadação tributária, né, principalmente da arrecadação tributária sobre o próprio consumo, né, que no Brasil ainda é um percentual bastante relevante e importante. Certo. E, Vitor, o reajuste, ele segue essa política nacional de valorização que foi retomada aí com o governo Lula 3, mas também agora, né, já está enquadrado na nova regra que foi aprovada pelo Congresso do novo arcabouço fiscal. Então, eu te pergunto, na prática, como isso deve mexer na valorização do salário mínimo? Então, nós tivemos a retomada da política de valorização do salário mínimo em 2023, né, no início desse novo governo Lula. Essa política ela previa, né, que o reajuste do salário mínimo seria a reposição da inflação mais um aumento real correspondente ao crescimento do PIB de 2 anos antes, né? O que nós tivemos agora nesse ano foi uma alteração dessa política, enquadrando-a aos limites estabelecidos no novo arcabouço fiscal. Então, foi estabelecido um teto para o aumento real do salário mínimo, né, de 2,5% e um piso também de aumento real do salário mínimo de 0,6%. Isso, na prática, nesse ano, como o crescimento do PIB de 2023 ele foi acima de 2,5%, né, ele ficou ali em 3,2%, então nós tivemos agora uma redução do aumento real do salário mínimo com essa mudança da regra, né? Então nós estamos, podemos dizer que o ritmo de valorização real do salário mínimo ele foi diminuído, né? Para a gente ver bem concretamente, e a gente faz essa estimativa na nota técnica publicada pelo DIEESE no fim do ano passado, caso a regra anterior estivesse em vigor, né, e a gente teria
um aumento real do salário mínimo superior, né, em R$ 10 ao valor atual definido, né, como os R$ 1.518. Né? Então, nós temos que, com essa mudança, a gente tem a manutenção, né, a continuidade da valorização do salário mínimo, o que é muito importante, mas num ritmo menor, porque a política de valorização foi enquadrada nos limites, né, tanto o teto, e foi estabelecido também um piso, né, para os seus aumentos reais, então nos limites definidos pelo novo arcabouço fiscal. Certo. E, Vitor, só para a gente terminar então, você explicou um pouco também, mas levando em consideração esse cenário econômico que a gente está vivendo, de instabilidade, dólar alto, taxa básica de juros também muito alta, qual a importância desse reajuste acontecer, levando em conta esse cenário econômico, né, e quanto isso também pode contribuir para a economia do país? Então, é de extrema importância, né, porque primeiro você tem uma valorização do trabalho, né, dos trabalhadores, isso por si só já justificaria essa política de valorização real do salário mínimo. Mas essa política tem um efeito também na economia, né, porque ela dinamiza o nosso mercado interno de consumo, então ela aquece a economia, faz com que a economia cresça mais e, consequentemente, também tem reflexo no aumento da arrecadação tributária, né, seja dos municípios, dos estados ou da própria União. Né? E essa valorização ela se dá tanto para o empregado formal, né, que ganha ali próximo do salário mínimo, mas também para quem ganha acima do salário mínimo, né, porque ela impacta diretamente nas negociações coletivas dos pisos salariais das diversas categorias e também nos reajustes salariais que vão ser negociados coletivamente pelos sindicatos. E mesmo os trabalhadores que estão na informalidade, né, ou que são microempreendedor individual, trabalhador por conta própria, PJ, a gente sabe que o salário mínimo também é uma referência para a remuneração dos trabalhadores em geral. Né? Então, as empregadas domésticas, diaristas, quando tem um aumento do salário mínimo, elas também têm a oportunidade de colocar, né, essa necessidade de um reajuste na sua própria remuneração. Então, é algo muito positivo, né? A valorização do salário mínimo impacta positivamente a sociedade, né, como um todo, a economia, e tem um efeito também de reduzir as desigualdades salariais. Né? Então, reduz as desigualdades entre homens e mulheres, as desigualdades regionais dentro do país. Né? Então, é muito bem-vinda a valorização do salário mínimo. Perfeito, Vitor. O que a gente gostaria, na verdade, é que o salário mínimo fosse como preconiza o próprio Diese, né? Mas um reajuste é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. O reajuste ainda, esse aumento real, ele é insuficiente, né? Mas de forma gradual a gente vai conseguindo ampliar o poder de compra aí dos trabalhadores para que a gente possa, num futuro, chegar, né, no valor necessário, no valor ideal, que é o calculado pelo Diese. Perfeito, Vitor. Muito obrigada mais uma vez e uma ótima noite. Obrigado. Boa noite.